Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Mateus 27, de 1 a 34, Marcos 15, de 1 a 23, Lucas 23, de 1 a 32, leia também João 18, 28 a 40 e 19, de 1 a 16, e corresponde à semana 54 do Guia Devocional do Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Em Direção à Cruz, parte 3. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 27, de 1 a 34. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Jesus foi posto diante do governador, e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Marcos 15, de 1 a 23. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer.
Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo, salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Lucas 23, de 1 a 32. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente com fortes gritos que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cubram-nos. Pois, se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. O julgamento de Jesus durou a noite toda, sendo a sentença de sua morte promulgada na manhã seguinte. Começava a sexta-feira, véspera da cerimônia da Páscoa, dia em que as preparações para a festa eram realizadas. Como o Sinédrio não podia deliberar sobre a pena de morte, demandando para tanto a sanção romana, os religiosos judeus amarraram Jesus para entregá-lo a Pilatos.
Pôncio Pilatos foi governador romano da província da Judéia entre 26 e 36 d.C. Os historiadores Tácito e Flávio Joséfo nos fornecem algumas informações a respeito de seu governo. Pilatos exercia ampla autoridade sobre a cidade de Jerusalém, controlando até mesmo os assuntos do templo, uma vez que nomeava os sumos sacerdotes. Sua residência oficial encontrava-se em Cesareia, no litoral do Mediterrâneo, mas sempre que ia a Jerusalém hospedava-se no palácio que havia sido edificado por Herodes o Grande. Mateus 27:27, Marcos 15:16 e João 18:28-33 empregam o vocábulo pretório para aludir a este palácio, e assim, sabemos que foi ali que se transcorreu a instância romana do julgamento de Jesus. Ao ver concretizada a condenação de Jesus, Judas Iscariotes, cheio de remorso, tentou devolver as moedas de prata com as quais fora remunerado por sua traição. Percebendo, entretanto, que a sentença contra Jesus era irrevogável, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e depois enforcou-se. Pela leitura paralela de Atos 1, 18 e 19, inferimos que quando a corda usada para enforcamento de Judas se rompeu, seu corpo estava tão decomposto que partiu ao meio, ocorrendo o derramamento de suas vísceras. Assim, Mateus menciona a verdadeira causa-morte de Judas, ao passo que Lucas, no livro de Atos, dá enfoque ao horror que a cerca. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas que estavam no santuário e, como era contra a lei mosaica empregar dinheiro proveniente de morte para a provisão do templo, utilizaram-nas para comprar o campo do oleiro, que por este motivo passou a ser chamado Campo de Sangue ou Aceldama em aramaico. Isso veio a cumprir algumas profecias do Antigo Testamento, atribuídas a Jeremias, que representam na realidade uma compilação das passagens de Jeremias 19:6 e Zacarias 11:12-13. Diante de Pilatos, Jesus foi acusado pelos líderes religiosos de querer tornar-se rei dos judeus. Inicialmente, ele nada respondeu. Apesar das acusações, Jesus guardou silêncio a ponto de impressionar o governador. Descobrindo que ele provinha da Galileia, jurisdição de Herodes, Pilatos o enviou também ao monarca que estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes há muito queria conhecer Jesus para ver se ele faria algum milagre. Interrogando-o, não obteve resposta dele, então ridicularizou e enviou-o de volta a Pilatos. Seu julgamento curiosamente fez com que Herodes e Pilatos, que até então eram inimigos, tornassem-se amigos. Roma instituíra na Páscoa judaica o costume de libertar um prisioneiro escolhido pela multidão. Barrabás, possivelmente um zelote que havia participado de uma rebelião contra os romanos, era um detento muito conhecido da época. Tendo Jesus retornado a Pilatos, este então perguntou à multidão se ela desejava libertá-lo ou a Barrabás. No meio do julgamento, a esposa de Pilatos fez chegar a ele uma mensagem aconselhando-o a não condenar Jesus, pois havia sonhado com ele sofregamente. Mas os chefes dos sacerdotes e demais líderes religiosos já haviam convencido a multidão a manter a sentença de Jesus, soltando Barrabás. Uma vez autorizada a pena de morte de um condenado, os judeus podiam proceder a seu apedrejamento, estando a crucificação reservada apenas aos casos mais sérios. Apesar disso, a multidão pronunciou-se favorável à crucificação como forma de execução de Jesus. Pilatos não via consistência nas acusações e ainda insistiu com aquelas pessoas que, entretanto, reafirmavam seu desejo em vê-lo crucificado. Pilatos tentou fazer com que o julgamento retornasse aos judeus, mas diante do argumento de que não tinha autoridade para decretar a execução de ninguém, retornou ao pretório para interrogar Jesus quanto às suas supostas intenções políticas. Jesus lhe respondeu que não era rei no sentido político, pois os reis terrenos contam com servos que lutam por eles, o que obviamente não estava ocorrendo naquele momento. Assim sendo, Jesus era rei de uma realidade além da nossa vida. Ao ver que não conseguiria libertar Jesus, Pilatos simbolicamente lavou suas mãos como sinal de estar livre de seu sangue. O povo respondeu que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilatos concordou com a soltura de Barrabás como o povo pedira. Procurando explorar o senso de compaixão dos judeus, mandou zombar de Jesus, esbofeteá-lo, açoitá-lo, colocar nele um manto púrpura e sobre sua cabeça uma coroa de espinhos, para depois dessa exposição pública libertá-lo. Pilatos, então, apresentou Jesus perante a turba de judeus, desta vez ensanguentado e ferido, reforçando que nele não encontrara qualquer indício de crime e esperando que esta cena levasse à sua soltura.
Entretanto, em seu ódio, a multidão clamou para que Jesus não fosse apenas torturado, mas que sua crucificação fosse levada a cabo. Impacientes com a demora de Pilatos em sentenciar Jesus, os judeus revelaram a verdadeira tônica de suas acusações. Não uma acusação política, mas sim religiosa, segundo a qual Jesus blasfemava, dizendo-se o próprio Deus. Acometido pelo sentimento supersticioso pagão de afrontar uma divindade, Pilatos ficou ainda mais perturbado e decidiu interrogar Jesus mais uma vez, sem sucesso, posto que os judeus novamente trouxeram o aspecto político das acusações que faziam contra ele, dizendo que se o governante o soltasse, opor-se-ia à autoridade do próprio imperador. Seguindo com a última parte do julgamento, Pilatos se assentou no tribunal, no local chamado Pavimento, ou Gábata em hebraico, para proferir por fim sua sentença. Assim, os soldados retiraram o manto de Jesus, vestindo-lhe com suas próprias roupas e levando-o para a cruz. Em sua obra Crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião, Pierre Barbet assinala algumas características sobre a crucificação presentes no texto que acabamos de ler. Todo condenado à morte devia ser por lei açoitado preliminarmente, quer fosse a execução feita por crucificação, ou decapitação, ou pelo fogo. Isso era feito pelo flagrum, instrumento especificamente romano. Era o que nós conhecemos hoje como açoite ou chicote. Compunha-se de um cabo curto ao qual estavam fixadas grossas e compridas tiras de couro cru. Na extremidade dos chicotes estavam inseridas pequenas esferas de chumbo ou ossos de carneiro. Os açoites recebidos por Jesus, conforme descreve a passagem de Mateus 27 e 26, eram desta natureza. A coroa de espinhos era uma espécie de gorro formado por ramos espinhosos entrelaçados e não em forma de anel. O couro cabeludo é uma região do nosso corpo que sangra muito e com facilidade. Como essa espécie de chapéu foi enterrado na cabeça de Jesus a pauladas, os ferimentos devem ter feito correr bastante sangue. Em geral, a cruz era formada por duas peças distintas. Uma das peças, a vertical, que ficava enterrada permanentemente como um poste fixo, era o stipe crucis, o tronco da cruz. A outra, a parte móvel que se fixava horizontalmente sobre a primeira, se chamava patíbulum. O patíbulum era colocado sobre as costas e braços do condenado estendidos transversalmente, e em seguida amarrado nas mãos, braços e peito. Era, portanto, só o patíbulum que o condenado carregava. O patíbulum sozinho devia pesar cerca de 50 quilos, e a cruz inteira devia ultrapassar os 100 quilos. Foi este patíbulum que Simão de Cirene carregou no lugar de Jesus, já que ele estava bastante enfraquecido pelas torturas sofridas. Jesus, Simão de Cirene e toda a multidão dirigiram-se a um local chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Neste caminho, algumas mulheres lamentavam sua execução, mas Jesus as exortou para que não chorassem por este motivo, e sim pelo juízo que sobreviria a Jerusalém por ter matado Cristo. Se existia tanta confusão enquanto a árvore verde, isto é, o Messias, estava entre eles, quanto mais tristeza não haveria no momento em que ele fosse morto e Jerusalém sofresse por essa rejeição. 2 outros homens foram levados para serem executados junto a Jesus. No Gólgota, ofereceram-lhe vinho misturado com fel, ou mirra, bebida que era costumeiramente dada para amenizar as dores da crucificação. Jesus, entretanto, recusou-se a beber daquela substância. Aplicação prática. O séquito de religiosos judeus havia travestido sua decisão de condenar Jesus de um mal menor, a morte de um único indivíduo, para um bem maior, a estabilidade da nação judaica. Segundo eles, Jesus era visto como um potencial revolucionário aos olhos de Roma, a qual poderia usar de brutalidade contra toda a Judéia, com o intuito de coibir uma eventual insurreição. De fato, o historiador Flávio Joséfo nos conta que Roma já usara a força para lidar com situações semelhantes anteriormente. É nesse sentido que Caifás, o sumo sacerdote, defendera que um homem deveria perecer pela nação inteira para que ela não corresse riscos, ou seja, que entregar Jesus às autoridades imperiais seria uma medida preventiva contra uma possível repressão romana. O detalhe é que este plano para assassinar Jesus ocorrera logo após a ressurreição de Lázaro, contexto em que se situa a frase supracitada de Caifás, muito antes, pois, de sua concretização efetiva. O que os religiosos buscavam era unicamente uma ocasião propícia para levar seus intentos a cabo. Enquanto maquinavam o mal,
testemunhavam todos os feitos milagrosos, exorcismos e ensinos superiores de Jesus, que se haviam intensificado por sua maior exposição e permanência na Judéia. Dessa forma, tiveram todo o período entre o momento subsequente à morte de Lázaro e aquela Páscoa que se aproximava para mudarem seus planos. De modo semelhante, as diversas etapas de ambas as instâncias judaica e romana do julgamento de Jesus, bem como as inúmeras tentativas de Pôncio Pilatos em fazê-los mudar de ideia, poderiam ter alterado este horrendo desfecho. O silêncio que Jesus guardou durante todo o seu julgamento corrobora a postura de Cordeiro de Deus, mudo pela resignação com que se dirigia ao matadouro, e reflete a entrega voluntária de sua vida. Assim, não podemos depositar a centralidade da morte de Jesus nos papéis desempenhados por Judas Iscariotes ou pelos religiosos judeus. A Bíblia diz que a morte de Jesus já estava programada para acontecer antes mesmo da criação do mundo. Isso significa que o universo foi criado no ambiente da redenção e não o contrário. Em sua obra Por Quem Cristo Morreu, John Owen tece a seguinte consideração a este respeito. Cristo morreu não para que os homens fossem salvos se eles simplesmente crescem. Ele morreu por todos os eleitos de Deus para que eles crescem. Nossa natureza humana é tão corrupta que seríamos incapazes de escolher crer em Jesus se isso não tivesse sido preordenado por Deus antes mesmo que pecássemos na queda do Gênesis. Entender que a morte de Cristo foi voluntária e divinamente orquestrada para nos trazer redenção faz com que enxerguemos os fatos que lemos como meras circunstâncias humanas temporais para concretizar um plano celestial eterno. Trazendo da mente para o coração. Deus, que horrendo é tomar conhecimento de todos os detalhes da condenação e sofrimentos preliminares de Jesus Cristo. É estranho pensar que eu nunca havia tido a real dimensão de todas essas etapas. Imerso numa sociedade que se professa cristã, ouço desde minha infância essa história sobre o carpinteiro de Nazaré que foi condenado à morte na cruz. E por muito tempo contentei-me em manter unicamente esta concepção infantil a respeito da crucificação. De certa forma, acredito, acostumamo-nos a isso anestesiados, como ocorre quando ouvimos sobre os inúmeros crimes que ocorrem em nosso país no noticiário televisivo. Não me é possível, contudo, permanecer inerte diante do poder da Palavra de Deus. Unir os relatos dos 4 autores do Evangelho permite-me conciliar a perspectiva de cada um deles sobre os eventos transcorridos. Este retrato multifacetado do sofrimento de meu querido Jesus enche meu coração de assombro. Há, entretanto, um toque de satisfação em observar como tudo se cumpriu à risca, dentro daquilo que fora profetizado. De alegria em observar que em Jesus, Deus estava conduzindo os rumos da história conforme programado na eternidade passada. E de admiração pela importância que Deus a mim atribui ao fazer-se morte, para que eu tivesse vida. Conduza-me em santificação a uma vida que faça jus a tamanho sacrifício e que confirme a genuinidade de minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 27, de 1 a 34, Marcos 15, de 1 a 23 e Lucas 23, de 1 a 32, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, qual foi o fim do traidor Judas Iscariotes e do dinheiro pelo qual ele entregou Jesus aos religiosos judeus? Terça-feira, recorde quais foram as etapas das instâncias judaica e romana do julgamento de Jesus. Quarta-feira, quem era Barrabás? Quinta-feira, relembre pelo menos 3 fatores que enfraqueceram Jesus fisicamente, a ponto de ele não conseguir levar sozinho o patíbulo da cruz, que precisou ser delegado a Simão de Cirene. Sexta-feira, que tipo de reações são despertadas em você ao ler uma narrativa detalhada acerca do julgamento de Jesus? O que você precisa mudar em sua postura considerando o tremendo sofrimento pelo qual ele passou? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 27, de 1 a 34, Marcos 15, de 1 a 23 e Lucas 23, de 1 a 32 para a sua vida?